Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar com vocês mais uma vez aqui com o programa Ivan Martins, que acontece aqui pela Astral TV, sempre falando de amor, de espiritualidade, arte e cultura. E hoje eu trago um convidado muito querido, uma pessoa muito especial. Ele é diretor, roteirista, montador, dono da produtora de filmes Nuse Filmes, ao lado da sua sócia Amanda Scaravelli. Ele é formado em direção cinematográfica pela Academia Internacional de Cinema, AIC, e roteiro pela Roteiraria. E ele, olha só, a sua estreia profissional como roteirista e diretor em curta-metragem de terror que conta a maneira imersiva os pesadelos fragmentados de um homem em sofrimento. Como vocês viram, né, o meu convidado muito querido, Henrique Nuzzi, ele é um apaixonado pelo terror. E nós vamos começar aqui. Eu dei só uma ideia, né, desse filme inicial, né, essa estreia no cinema. Ele vai falar com a gente já de cara sobre isso. Bem-vindo, querido. Muito obrigado, viu? A gente, quando fala sobre arte, é muito difícil, porque a arte ela é tão diversa, ela é tão ampla, e as pessoas têm tantos conceitos e pré-conceitos dessa arte. Como é fazer filme de terror? Fazer filme de terror é um desafio muito legal. Pelo menos é um dos gêneros que eu mais gosto de realizar. Realizo outros gêneros também. Também faço videoclipes, documentários, mas o filme de terror é onde eu me identifiquei, porque é vencer a si mesmo, assim, né? É a gente conseguir fazer um processo analítico dos nossos problemas, nossas sombras, né? Então é um lugar onde eu me sinto confortável de conseguir interpretar e evoluir, assim. Eu vejo o cinema de terror, pelo menos pra mim, como um processo de evolução, assim. É como se fosse aquela unhazinha que está meio quebradinha, você tem que tirar, que dói muito. Sentir medo é mais ou menos esse processo também, né? Se é para sentir medo, vamos sentir medo de uma forma quase que prazerosa. É, é. É, é uma forma de exorcizar o seu próprio medo. Com certeza, eu acredito bastante, assim. Eu acredito no processo um pouco é, psicanalítico, assim, né, do próprio terror. E pelo menos pra mim, assim, esse lugar de a gente conseguir também expor pro outro o que a gente sente medo, acho que gera um processo de empatia também. Processo de empatia. As pessoas veem o terror sempre como algo satânico, algo demoníaco. Está sempre ligado a um mal que está fora da pessoa. Uhum. Nunca é sobre o que a pessoa sente, né? O que a pessoa sente, o que tem dentro dela. Nunca é sobre isso. A pessoa nunca vê dessa forma. É uma provocação quando você escreve também, né? Você é Sim. roteirista. Quando você escreve um texto, é uma provocação para a pessoa despertar para esse mal que tem dentro dela. Porque nós somos luz e sombra, todos nós. Como é que funciona isso para você? Acaba sendo uma provocação positiva para justamente trazer esses processos reflexivos, né? Na sociedade moderna, a gente é muito acostumado a não falar sobre o que nos aflige de uma forma geral, né? A gente acaba tendo um certo receio. Então, acho que a gente conseguir assistir coletivamente, ter esse processo, essa catarse coletiva, acaba sendo uma provocação, de uma certa forma, para a gente poder olhar mesmo, né? Os nossos demônios, as nossas fraquezas, né? Então, o meu terror ele vai muito para essa linha, assim. Boa parte dos filmes que eu desenvolvo, eu acabo, às vezes, não me referenciando a certos filmes, mas eu acabo pesquisando mais sobre filosofia, sobre conceitos da própria psicologia, para a gente conseguir traduzir também, né? São conceitos que são relativamente modernos para a nossa sociedade ocidental, né? Então, eu tento trazer isso de uma forma onde a gente consiga refletir em conjunto, assim, né? É uma forma de enfrentamento também, Uhum. né? É aquela coisa antiga, né? Aquele pensamento antigo, que se você olha para o abismo com muita força, ele vai olhar de volta para você. Hoje, não é muito difícil produzir terror com tanto terror verdadeiro, autêntico, acontecendo nas TVs a todo momento.
você vendo crianças explodir para todo quanto é lado, pessoas morrendo em fila de comida. É difícil competir com a realidade, não é? Realmente a gente está num período delicado, assim, né? Para a gente refletir sobre o terror, assim. Principalmente o meu processo no cinema, ele começa em paralelo quase com a pandemia, assim. Pelo Sim. menos profissionalmente, né? Então, inicialmente, eu ainda não tinha totalmente essa consciência de como conseguir transmutar justamente essa, essa energia densa, né? Que acaba sendo tanto da própria realidade ou dos próprios filmes de terror. Mas com o tempo, com certas experiências que eu fui tendo, assim, eu acabei misturando um pouco o gênero de terror com um pouco de drama e um pouco o melodrama. E acaba que nos meus filmes eu acabo sempre tentando buscar um final um pouco transcendental, sabe? Então acaba, eu acho que de uma certa forma também tendo justamente essa mistura de diferentes gêneros, né? Uma mistura contemporânea, assim, para a gente conseguir também superar essas questões de uma forma onde não seja só o medo, sabe? Então eu fiz um longa-metragem, meu primeiro longa-metragem agora, ele está em processo de finalização, a gente teve Que a maravilha. oportunidade de estrear também lá no Cine Biju, fazer uma Sim. premiere, né? E foi muito interessante poder ver que apesar de ser um filme de suspense com elementos de terror, no final as pessoas estavam chorando de uma certa forma de uma felicidade dúbia, assim, sabe? Então é um lugar onde eu gosto. Eu gosto bastante de misturar, quebrar um pouco as expectativas, assim. Nós vamos ver em algumas séries de terror, por exemplo, né, a clássica, né, Crepúsculo, que eu tô até outro nome para ela, que eu achava chata pra cacete, mas enfim, tô até outro nome para ela. Mas nós vamos ver isso em True Blood, que eu gostava bastante. Nós vamos ver isso, por exemplo, em clássicos como alguns filmes de Drácula, não é? Todos os Dráculas que vieram depois. Nós vamos ver isso também. ah, ah, Nós vamos ver isso também no Frankenstein, né? Que tem sempre o romance, o amor. Nós vamos ver isso no Corcunda, Notre Dame também, que não deixa de ser um filme de terror, e também tinha essa temática. Havia uma romantização do terror, mas chegou um certo ponto que virou o seguinte, é o terror pelo terror, Uhum. né? Eu tenho pavor de filme que você vê o terror só pelo mal, só pelo assassinato, só pelo, né? Sem essa pegada que você tem de humanizar o terror, né? O terror dentro de um contexto que não é que justifica o mal, mas justifica o terror, né? Justifica, tem um porquê, tem um começo, meio, fim. Esse é um cuidado que você tem também, com esse começo, meio e fim dentro de uma história? Ou você acha que o que está acontecendo com esse terror agora, que quem está na plateia, eu sempre faço essa pergunta para diretores de terror, a plateia grita mais pelo grito que veio induzido do que propriamente pelo medo. Ela grita porque aumentaram o som de uma vez, né? Uhum. Então tirou a experiência do terror e passou a ser uma experiência forçada. Como é que você vê essa questão de você tentar humanizar o terror, que foi isso que eu entendi que você disse. E esse terror hoje, que é uma formulazinha de receita para fazer uma plateia se divertir, rir mais do que né? E se assustar mais do que sentir realmente medo. Como é que você vê isso? E você é muito jovem. Como é que você vê isso quando diretores já consagrados pela história, pelo tempo, né, estão fazendo hoje o terror empacotadinho, né, que eu chamo de terror caldo quinor, né? Você sabe o que vai dar na hora que se misturar. Como é que você vê isso? De fato, assim, é uma tendência que acabou se perdendo, assim, né, nesse sentido que você comentou, né? Boa parte dos filmes que eu acabo me referenciando, até estudando, são esses filmes clássicos, assim, porque justamente não é só o terror pelo terror e acaba trazendo essa mistura que eu acho que acaba ficando mais complexa e a gente acaba se identificando mais, né? Eu acho que quando tem justamente essas mudanças de diferentes capacidades temáticas mesmo do próprio filme, né? Eu acho que o filme de terror ele acabou sendo colocado dentro de um gênero para vender, principalmente nas locadoras e de uma forma meio rápida, como você mesmo citou, né? E eu acredito que o gênero do terror ele não está só necessariamente só para o entretenimento.
Eu acho que ele também tem um papel do próprio crescimento, né? Então acho que esses filmes clássicos eles acabam pensando um pouco mais nessa visão, e foi uma coisa que eu tentei retomar mesmo. Tentei retomar assistindo certos filmes assim, pegando até uma mistura de estéticas, misturando o expressionismo com o impressionismo, misturando o conceito estético, né, com a mensagem que está sendo transmitida. Então o meu objetivo às vezes é mais, não necessariamente gerar o medo para gerar o grito, mas é a gente conseguir entender que esse medo conecta a gente também, sabe? No filme Nosferatu, tem uma cena que para mim ficou marcada, acho que vou ficar o resto da minha vida marcado por essa cena, e era uma cena ridícula, mas que de um pavor, né? Quando o operário derruba a parede que entra dentro daquela caverna e o operário faz isso para se afastar. Então ele simplesmente pega a mão do operário e morde a ponta do dedo dele e o sangue escorre. Uhum. Você deve lembrar dessa cena perfeitamente bem. Isso eu tinha o quê? 3 anos quando eu vi. Nunca saiu da minha cabeça. Porque tinha a surpresa, tinha a luz, um filme branco e preto ainda, tinha aquela coisa toda. Hoje, os efeitos especiais são absurdos, não é? Você é um adepto desses grandes efeitos especiais? Ou você também tem essa preocupação com essa delicadeza do terror, por exemplo, de uma pessoa que sai de uma sombra, sabe? Aquela coisa da pequena surpresa, que não precisa ser um estrondo. Como é que você trabalha isso na sua produção? Porque você não é só roteirista, você também dirige, enfim, você produz, não é? E imagino que dentro de uma produção, às vezes artesanal também, né? Como todos nós produzimos hoje em dia, né? Dentro da atual conjuntura. Como é que você trabalha isso? Eu costumo utilizar bastante esse elemento artesanal que você falou, justamente do lugar onde a gente está produzindo cinema também, né? Eu tenho 27 anos, então a possibilidade de eu realizar filme como uma coisa palpável, ele surge com o surgimento da internet, né? Então Sim. Isso acaba aproximando e vendo como possibilidade também, né? Então eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar com grandes orçamentos, então eu fui para esse elemento do terror justamente para essa questão plástica, uma questão de artes plásticas mesmo, assim, Sim. sabe? Da textura, dos movimentos, dos sentimentos que a própria forma gera, né? E dentro disso eu acabo misturando bastante os elementos simbólicos. Eu gosto bastante de trabalhar com os elementos simbólicos para a gente poder ter várias interpretações, sabe? Não ter só uma visão única sobre o que é aquela cena, o que aquilo representa, né? Então, utilizando esses elementos simbólicos e até mesmo surrealistas, assim. Eu costumo bastante ir para esse lugar, para ir para um lugar da mente e a gente conseguir depois poder debater, tanto com nossos colegas ou até mesmo com os nossos psicólogos, assim, sabe? De poder interpretar e reinterpretar uma circunstância muito mais do que só gerar um impacto ali, sabe? Só de gerar uma circunstância tensa. Eu gosto de utilizar e misturar esses elementos para ficar um pouco mais complexo, tanto para mim como realizador, de conseguir ter uma interpretação nova cada vez que eu assisto, Sim. tanto para o público, né? Então eu sempre estou me redescobrindo fazendo meus filmes. Até para que o filme não seja um monte de pequenos recortes dentro de um recorte maior que acabam não conversando entre si. E a gente vê muito isso em terror hoje, né? Se você vai ao cinema ver um filme de terror, você vai para sorrir. Você vai para sorrir, você vai pegar uma franquia, né? O Estrangulador 20, o Torturador 50, quer dizer, são recortes dentro de recortes, que não leva a lugar nenhum. Você pensa que isso, dentro da sua concepção, você pensa que isso foi uma construção comercial, foi uma saturação de ideias, de roteiros mesmo, né? Até de criatividade. O que levou a isso dentro da sua concepção? A essas franquias intermináveis, chatas pra caramba, né? Que faz uma legião de fãs, porque também não tem referência de mais nada. Eu acredito que surge nesses dois lugares mesmo, assim, né? Porque boa parte das produções, elas utilizam a contradição dos nossos dilemas para aproximar,
Mas essas produções grandes, às vezes, elas não querem gerar, de fato, uma grande mudança no público, porque essa grande mudança, às vezes, vai decepcionar, né? É sobre dinheiro. É. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho no nosso segundo bloco. Até já. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda. Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir, não é? Que todos nós temos quedas na vida. O importante é saber como subir rapidamente. Então, esse curso dos 22 arcanos maiores que eu estou oferecendo a vocês por um preço muito legal e de fácil acesso, de fácil entendimento, ele traz dicas, ele traz insights de como você se recuperar rapidamente. Não importa em que situação você esteja, não importa se é emocional, se é material, se é espiritual. Os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio e você terá todas as informações. Olá, estamos de volta, né? Esse bate-papo super gostoso com o Henrique Nuzzi, fazendo esse link, né, do terror com a espiritualidade. Para as pessoas perderem um pouco esse preconceito, não é, querido? Muito preconceito, muita demonização do terror. E o terror nada mais é do que um reflexo do que as pessoas são, né? Do que as pessoas vivenciam, do que as pessoas temem. Mas nós falávamos, antes de encerrarmos o primeiro bloco, sobre a questão do dinheiro, né? Que muitas vezes o filme é produzido só pela bilheteria. É um caça-níquel já direcionado a um público que realmente não tem conhecimento, muitas vezes, do terror, né? Uhum. O terror, ele acaba sendo apropriado, assim, né, pelo mercado, mas se você pegar a origem, ele surge da própria reflexão, assim, né? Se você for pegar o próprio Edgar Allan Poe, esses elementos justamente simbólicos e que utilizam os elementos da religião ou como sombra ou como o próprio processo que o mercado, que as coisas acabam modificando a nossa forma de enxergar o mundo, e às vezes o terror está justamente para questionar, né? Toda forma de crescimento ele também é gerador, né? Então, às vezes a gente tá consciente sobre isso, é muito legal. Eu acho que tá além do dinheiro justamente por essa questão do próprio crescimento pessoal e coletivo mesmo, né? E você vê coisas que são comerciais, mas que são interessantíssimas, como Stephen King, por exemplo, que eu acho maravilhoso. Tudo que ele faz para mim é fantástico, não é? Você tem tantos outros que você pode pegar como referência e são comerciais, mas tem conteúdo, né? A questão é esse grito que eles estão tendo hoje, que é quase que uma receita. É quase como se você fizesse uma massa para bolo e recheasse com vários recheios diferentes, né? Isso ridiculariza um pouco e eu acho que até marginaliza um pouco o terror. Nós já vamos falar agora sobre seus filmes, mas eu gostaria muito que você falasse o seguinte: você vê que está diminuindo um pouquinho ou aumentando ainda mais o preconceito em relação ao terror? Eu acho que pro grande público, de uma forma geral, eles acabam sempre aquela coisa, a pessoa fala, nossa, não gosto de filme de terror. Ah, mas eu gosto do Exorcista, eu gosto, Iluminado, eu gosto. Sempre tem algum filme que às vezes a pessoa gosta, mas às vezes tem até um certo preconceito de assumir que gosta desse tipo de gênero, né? Se a gente pegar filmes até dentro do Cidade de Deus, o elemento principal é o terror. Tropa de Elite, o elemento principal é o terror, né? O terror não está só nesse lugar do sobrenatural, né? De uma certa forma, já que hoje em dia é muito mais acessível produzir cinema, né? Eu acredito que os próprios criadores eles estão aceitando melhor, sabe? Aceitando melhor e produzindo sem vergonha de produzir, assim, né? E assim, eu percebo bastante que nessa tendência que você estava falando dos grandes clássicos e tudo mais, a gente está num momento de ruptura, né, na nossa civilização, onde a cópia da cópia da cópia, com inteligência artificial e todos esses elementos, né? Preocupante. Então, eu acredito de justamente romper com essa questão da cópia e a gente começar a buscar o nosso própria subjetividade dentro desse processo, assim, sabe? Porque acaba sendo que isso vai gerar um diferencial. A gente está próximo de, daqui a pouco, só apertarem a máquina e produzir filme, a gente nem sabe da onde está vindo e vai ser o próprio computador que está produzindo, né? Então, como manter esse elemento humano, né?
Mas aí quando nós chegarmos a isso também, nós vamos ter aquela questão, né? Cada um faz o seu. Vai ser um empate, né? A pessoa vai simplesmente botar ali uma ideia do que é terror, vai ter o filme dela pronto também. Acabou a arte, acabou tudo, né? Enfim. Aí vai ser o desespero, né? Mas ninguém vai substituir o ser humano, né? Enquanto tiver um ser humano atrás de uma câmera, enquanto tiver um roteirista, enquanto tiver um ator, né? Nem nada vai substituir isso, né? Acho que nada vai substituir isso, não. Eu acredito que não, porque essa própria tecnologia ela já parte justamente da cópia, né? E o que Então, conecta é justamente o sentimento verdadeiro. Quando a gente é sentimento verdadeiro verdadeiro. com o outro e quando a gente é verdadeiro consigo mesmo, assim, né? Então, nesse processo, claro que ainda vai ter grandes números, essas mecânicas, mas quando a gente assume justamente os nossos medos, eu acho que isso que acaba conectando de verdade. O que está vindo para o cinema já aconteceu nas artes plásticas há 200 anos, né? Há cento e tantos anos, quando o primeiro homem tirou uma foto, disseram a pintura morreu. E não morreu, né? Então, a arte vem sendo decretada como morta há muito tempo, mas ela ressurge, né? Ela sempre ressurge. Ela surge ressurge do e vai nada. para essa parte justamente da Da subjetividade, né? subjetividade, né? Isso é maravilhoso. Fala um pouquinho, né, sobre esses últimos 4, né, curta-metragens mais importantes. Claro, todos são importantes, todo trabalho é importante. E sobre esses 2 longa-metragens também, que é o Cantos Escuros, né, e Histórias Estranhas 2, que é um projeto coletivo, esses Histórias Estranhas, não é isso? Isso. Fala um pouquinho sobre esses curtas mais importantes e esses 2 longas, porque as pessoas têm uma noção geral do seu trabalho. Perfeito. Eu comecei fazendo filmes, na verdade, desde pequeno. Eu tenho dislexia. Eu fui aprender a ler e escrever só com 14 anos. Então, o cinema ele sempre foi um lugar também de autossuperação como possibilidade justamente desse crescimento, né? Se hoje em dia eu posso roteirizar, se eu posso pensar nas minhas próprias ideias, foi justamente por conta dessa possibilidade que o cinema me deu, né? Então, eu já fazia filmes antes mesmo de saber ler e escrever. Então, quando eu acabo assumindo isso pra mim, assim, falando, vou trabalhar com isso, vou viver de cinema, eu acabo pensando num projeto que chama Solista Alma. Justamente essa busca, né? Ou é essa alma solista, ou é essa busca pela alma. Então, tanto da minha própria identidade, como a do próprio cinema, assim, né? Então, ele é um filme que ele mistura bastantes elementos surrealistas, assim, uma narrativa que é fragmentada, porque eu também estava justamente aprendendo a contar as histórias, né? Conforme foi passando, assim, ele é um filme super legal, que ele ganhou muitos prêmios internacionais e também nacionais, né? A gente ganhou o prêmio Canon aqui no Brasil, ele passou em mais de 15 festivais, recebeu mais de 10 prêmios, assim. Então foi um processo muito legal para justamente me descobrir e tomar consciência da minha história, assim, né? E depois de fazer esse filme Solista Alma, que vocês podem conferir no meu canal no YouTube que chama Nus e Filmes, ele vai tá disponível em breve lá, mas já tem um material bem legal também que dá para conhecer, assim. Que legal. Eu realizei o Entre Águas Turvas, que ele já é um filme de drama. Apesar do boa parte do meu destaque profissional ser dentro do gênero de terror, como eu comentei antes, eu trabalho várias estéticas. Claro. E o drama foi justamente conseguir também entender certos lados meus e também da própria Ananda, que acabou roteirizando, né, esse filme. E foi um trabalho coletivo, assim. Ele também é um filme que deu muito sucesso, principalmente na Europa, assim. Ele rodou bastante na Europa. Ele passou em um festival até que o Spielberg, ele organiza, assim, né? Não sei se ele foi o curador justamente, mas ele acaba organizando. Claro. Então, pra gente, assim, foi um processo muito legal, assim. Ele é um drama feminino, né? E poder elaborar essa história foi muito bacana, assim. E tendo consciência desses processos do curta-metragem, que acaba sendo uma escola, assim, né, pra gente poder elaborar projetos maiores, né? Não necessariamente é necessário fazer um longa-metragem, mas a gente quis arriscar e lançou o nosso primeiro longa-metragem. Claro. A gente fez com campanha de financiamento coletivo, a gente foi atrás do público mesmo, porque é uma história que ela trabalha com justamente essa questão
dos problemas psíquicos, de uma certa forma, assim, e misturando se é uma questão sobrenatural ou se é uma questão psicológica. Então ele conta a história de duas irmãs que elas herdam uma casa de uma tia distante, e nessa casa elas encontram um artefato mágico. E o mundo espiritual começa a se fundir com o mundo real. Uma das irmãs ela decide utilizar esse artefato para trazer a mãe de volta à vida. Então já tem justamente esses elementos espirituais, mas não necessariamente a gente finca psicanalíticos também, né? E não necessariamente a gente fala assim, puta, é tal religião, é tal coisa, mas a gente fica beirando ali essa dubiedade, porque se você pegar historicamente, o ser humano foi achando formas diferentes de tentar resolver os problemas, né? Ou através da espiritualidade, ou através da religião, ou através das crenças, né? Então é um filme bem legal. E depois surgiu Histórias Estranhas 2, que é uma antologia, né? Que eu fui convidado para fazer parte. E eles deram liberdade total, assim, nesse caso eles chamaram seis diretores para criar uma história, cada história de 12 minutos. Tem já um que já foi lançado, e poder trabalhar do lado do Rodrigo Aragão e de outros criadores, assim, dentro do gênero de terror, né? Foi uma grande satisfação, assim, pessoal como para toda a equipe, assim, né? De ver que o trabalho estava sendo reconhecido e valorizado. E muito por essa questão da internet, como eu tinha comentado, assim. Se não tivesse a internet, talvez a gente não conseguiria ter rompido justamente essas barreiras de alcance, assim, né? Apesar que barreiras não é um rótulo para você, né? Você foi uma criança, você é dislexo, porque isso é uma coisa que vai acompanhar você por toda a vida, mas até os 14 anos você simplesmente não era alfabetizado ainda, como, né? Não é bem isso, é mais ou menos isso. Ser analfabeto ali. Existe um outro processo todo por trás, mas acho que fica isso como superação, que eu sempre pergunto uma superação, mas quando você falou sobre isso, para mim já é uma superação imensa. Porque de repente você que está em casa, tem o seu filho que passa pela mesma situação, né? Então, ao invés de colocar lá numa caixinha e falar assim, ah, tadinho, não, dê abertura para outras possibilidades, o que salvou ele foi a arte. Porque a arte salva, né? Com certeza. Que foi justamente esse processo de consciência que é possível realizar, assim. Sim. Como, independente se eu seguisse o processo artístico ou não, eu acho que foi o que me mostrou que era capaz de evoluir, assim, sabe? Você era capaz de superar, capaz de passar por qualquer coisa. Exato. Né? Então, eu acho que isso é uma das coisas principais que fica como uma mensagem, né, também, né, nessa noite de hoje, que é exatamente isso, essa superação, né, e dentro de um assunto onde as pessoas às vezes correm da própria sombra. E o terror, o filme de terror, horror, que hoje infelizmente não dá para a gente fazer essa diferenciação por uma questão de tempo, mas eu penso que é muito mais fácil, né, a gente mergulhar num filme de horror, de terror, e ver aquilo como um experimento, ver aquilo como uma vivência, como uma fotografia possível, né, do que passar o dia inteiro vendo internet, o dia inteiro vendo televisão e vendo o terror verdadeiro ali acontecendo, sangue voando, perna voando, né? Pessoas passando fome, pessoas sendo jogadas nas ruas, pessoas sendo espancadas porque são pretas, porque são isso, porque são aquilo. Então, gente, né? Antes de fazer um julgamento, né? Vamos ver em que cumbuca, né? A gente se encaixa, porque é tão complicado isso, né? A mensagem aqui é sempre para a gente ampliar e nunca reduzir, né? E parar de colocar tanto rótulo. Eu acho que essa é a grande coisa, não é, Henrique? Com certeza. E a gente só começa a analisar o terror como um gênero ou como uma questão a ser refletida a partir do momento que a gente decide não viver mais um terror, né? Exatamente. Eu acho que essa é a grande mensagem também. Gente, o tempo aqui é curtíssimo, né? Eu quero agradecer aqui a presença do Henrique Nuzzi. Muito obrigado. Muito obrigado. Gratidão por estar aqui. Gratidão a vocês que acompanharam a gente até agora, né? Que a luz esteja com cada um de vocês. Um beijo no coração, né? E namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Até semana que vem. Obrigado, querido.